Boa tarde. Hoje, 2 de maio de 2017, uma terça-feira com cara de segunda-feira, e que estamos abrindo o nosso Uniesportes, que tem o apoio de Raio Roda Ciclopeças, a casa da sua bicicleta, que fica ali na rua Stefano José Vanoli, no bairro São Vicente. É lógico que nesse inteirinho de feriado, o pessoal todo aí desopilando o fígado de tanto jogo que teve, e tivemos a primeira rodada dos campeonatos regionais, que vai ter sua definição no próximo final de semana, e também existe aí a possibilidade dos clubes que estão entrando para a segunda divisão, nos seus campeonatos regionais, e estão indo em busca de novos jogadores. Hoje eu conversei com o Ney que jogou no Marcílio Dias e jogou também no Internacional de Lages. O Ney foi contratado para jogar no Internacional, porque o goleiro do Internacional, aquele que deu a briga com o presidente, ele já estava mapeado para sair para fora do Brasil, sendo negociado, e o Ney foi contratado. E eu fiz uma pergunta típica para o Ney, porque muito se fala nos quatro cantos, porque o time tal está quebrado, o time tal não paga, aquele empresário brigou com os jogadores todos porque a briga foi oriunda de falta de pagamento. Os jogadores estavam desgostosos com a administração do presidente. E nada mais justo do que conversar com um atleta que está em atividade. Inclusive o Ney foi goleiro do último jogo, o jogo contra a equipe do Avaí. E naquela oportunidade, segundo o próprio Ney, para ele, que era reserva, que estava aguardando a oportunidade, em função de tudo aquilo que aconteceu lá no Internacional, que foi noticiado, inclusive deu BO entre o presidente e o goleiro da equipe do Internacional. E o Ney, naquele jogo, ele disse o seguinte: é o jogo da minha vida também. E para a felicidade dele, o Internacional acabou vencendo o Avaí por 2-0 e se manteve na primeira divisão do Campeonato Catarinense. Eu só estou fazendo essa colocação porque muito se discute em termos de quanto os clubes têm para fazer o seu time de futebol. Qual a folha de pagamento? Ninguém sabe. Eu até fico surpreendido, o Ney me passando, que tem jogadores no Internacional que ganham acima da média daquilo que a gente pensa que é o valor que se paga em clubes médios. E eu até fiquei espantado. Ele disse: não, é que tem uma estrutura por trás. Aí ele disse o seguinte: agora eu vou falar por mim mesmo. Isso é que eu gostei desse papo que eu tive com ele. Vou falar por mim mesmo. Eu, em todo momento que estava no Internacional, recebi religiosamente os meus salários. Todo dia 5 estava recebendo meu salário. Eu não me preocupo com o salário dos outros. E, de fato, não tem que se preocupar mesmo. Então, ele não teve nenhum problema. Está voltando a Lages. O contrato dele termina agora, no final desse mês, que está começando. E eles querem renovar com ele. E ele está aí na expectativa de um outro clube. Até ele pensou em possibilidade de voltar a defender o Marcílio na segunda divisão e tudo mais. E por essa razão é que nós temos que acreditar nos dirigentes. E aí vamos pegar aqui o lado do Marcílio. O Marcílio está em formação. Os dirigentes estão com dificuldades? Têm dificuldades. Essa dificuldade financeira é de todo mundo. Mas na hora que você vai fazer o seu planejamento, você tem que ter o mínimo necessário. E esse mínimo necessário é importante que tenha os apoiadores dentro da sua cidade. Porque na segunda divisão não tem ajuda de custo. E todo mundo vai ter que buscar recursos para formar a sua equipe. E a dificuldade que o Marcílio Dias vai ter para montar time, ele vai ter como todos os outros, porque a segunda divisão é uma competição que se limitou à idade de jogadores. Isso foi discutido, o Marcílio Dias foi contra, o Inter foi contra, o Inter não, o Ercílio Luz foi contra. Então essas equipes foram contra essa limitação
do 23. Então, a maioria dos jogadores tem que ser sub-23, com só 5 jogadores acima do sub-23. E nesse caso aí, o Ney fica num pêndulo, porque o Ney é um goleiro qualificado, conhecido por todos nós, e é um goleiro que já passou dos 23. E nessa conversa, o Hudson aqui, quando esteve aqui no nosso programa, num domingo, o Hudson falou o seguinte: ele está, e com razão, ele está procurando um goleiro 23 que esteja acima da média. Porque normalmente as grandes equipes têm goleiros, e aí eu vou abrir um parênteses para poder falar no problema do Internacional. O Internacional tem 3 goleiros. Os 3 goleiros se machucaram. E agora estão tentando reconstituir algum para jogar. Então, goleiro, num time de futebol, o titular joga até poder se machucar, se for expulso, aí o reserva tem chance, mas é aquela chance limitada, vai e volta, porque o titular é reconduzido à posição de titular. Então, a aposta do Hudson Coutinho é no contato que ele está tendo nos clubes que eles estão procurando, é achar esse goleiro 23. Um goleiro que já está mais ou menos na média e que dá para você aproveitar na segunda divisão para não queimar cartucho naqueles jogadores de linha, jogadores da defesa, meio de campo e ataque, que é o que ele quer reforçar para trazer o Marcílio Dias à primeira divisão. Então, o trabalho que a diretoria do Marcílio Dias está fazendo é um trabalho formiguinha, é um trabalho silencioso, não adianta querer apertar o passo, é isso mesmo, tem que fazer os contatos, tem que ver onde é que vai achar esses jogadores para a montagem das suas equipes. Então, o Marcílio Dias procura montar uma equipe forte, tanto no gol, que se achar esse 23, se não achar o 23 vai ter que ir atrás de um outro goleiro, e aí pode até pintar o Ney na parada, numa dessa situação de negociação, o Ney pintar aí no Marcílio Dias ou em outro clube que ele venha a ser procurado. Então, o Marcílio Dias, dentro da sua estrutura, está sendo prejudicado porque penhoraram parte daquele recurso que tinha dos aluguéis, então já foi penhorado, estão tendo dificuldades para poder resolver o problema e vão ter que buscar patrocínio. Agora é que nós vamos ver quem são os marcilistas. Digo marcilista patrocinador, aquele que realmente quer patrocinar o Marcílio Dias, quer dar a essa diretoria a condição de fazer um bom time de futebol. Então, vamos aguardar com relação ao Marcílio Dias. E o Barroso? Me fizeram uma pergunta ontem sobre o Barroso. O Barroso para definitivamente ou o Barroso continua? A informação que eu tenho é que o Barroso continua e a parte que é o Hudson também, o dirigente do Barroso, ele está querendo participar da Copa Santa Catarina. Então, deu folga para todo mundo, acertou a situação com todo mundo, mas ainda existe um impasse que está sendo feito lá entre a diretoria do Barroso, do Clube Náutico do Barroso e a diretoria do Litoral, e também da própria o departamento ali da escolinha, para definição da conclusão daquelas obras. A diretoria do Clube Náutico do Barroso está pleiteando a esse novo grupo que está tocando o Almirante Barroso, que eles terminem aquelas obras para poder sentar à mesa e começar a conversar, e até mesmo porque o presidente do Litoral agora passa a ser o Hudson, e por isso tem que se resolver o problema. Eu acredito que o Barroso deva permanecer na história do campeonato para o ano que vem, na segunda divisão, vai ter que brigar na segunda divisão, e o Marcílio Dias vai tentar brigar para subir à primeira divisão. Com relação ao campeonato catarinense, na sua decisão, nós tivemos aí uma situação muito peculiar. Uma Chapecoense entupida de compromisso e um Avaí esperando para resolver os problemas da sua equipe para esse jogo decisivo. Vamos fazer um rescaldo
desse jogo primeiro da Chapecoense contra a equipe do Avaí, nesse primeiro jogo tivemos 2 expulsões. Muitos torcedores, inclusive, torcedores do Avaí, reclamaram de que o árbitro foi muito rigoroso na expulsão do Capa e depois também na expulsão do Andrei, que é o jogador da equipe da Chapecoense. Quem perde mais? Perde mais a Chapecoense com um homem de meio de campo, que é o Andrei. O Andrei, das 18 partidas que a Chapecoense jogou, ele participou de 16. É um jogador de equilíbrio no setor de meio de campo da Chapecoense. É um jogador que pode fazer falta? Pode fazer falta. E por outro lado, você encontra uma equipe do Avaí, que essa equipe do Avaí tem o Capa, e que dentro da própria estatística do Avaí, a grande maioria dos bons momentos que o Avaí teve, até dos gols, foram pelo lado esquerdo com o Capa. Quem vai levar vantagem? Não sei. Então, acho eu que esse jogo, Chapecoense e Avaí, continua aberto. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha, concluindo esse assunto da Chapecoense e do Avaí e também falando nos outros jogos e na tabela dos campeonatos regionais e também na Libertadores, que teremos a participação do Botafogo na noite de hoje. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e esse segundo bloco tem apoio de Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E só concluindo aí a parte da Chapecoense, eu, inclusive, tinha feito um comentário aqui no domingo, e ontem, se não me falha a memória, de que a Chapecoense tinha viajado logo após o jogo contra a equipe do Avaí. E hoje eu tive informações do Badá, que é o comentarista da Chapecoense, lá de Chapecó, que a Chapecoense permaneceu em Florianópolis, treinou pela manhã na segunda-feira e à tarde viajou para Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, ao chegar, está fazendo seus treinamentos no campo de treinamento do Atlético Mineiro e está treinando para o jogo de amanhã contra a equipe do Cruzeiro. Um jogo difícil para a Chapecoense. E segundo o diretor de futebol da Chapecoense, João Carlos Maringá, eles vão tentar poupar alguns jogadores. Eu, sinceramente, eu nunca gostei desse tipo de atitude de qualquer tipo de treinador. Porque não é por causa de um jogo de 90 minutos que você vai tirar a qualidade do seu jogador. Ou porque ele deixou de jogar uma partida que ele vai ficar mais forte. Eu acho que você tem que manter força máxima em todas as competições que você for. Lógico, há o desgaste de viagem, mas eu preciso ter um conjunto para poder fazer valer esse conjunto dentro da competição. Aí você tira. Provavelmente eles devem poupar lá 2 ou 3 jogadores. Por quê? Eu acho que não é necessário que poupe. Coloque o jogador. Busque, porque é 2 jogos. Isso é Copa do Brasil. Então ele vai jogar contra o Cruzeiro lá e depois joga aqui. Então não adianta eu chegar lá e tomar uma pancada lá e depois não recupera aqui. Então praticamente anula o segundo jogo. Porque na Copa do Brasil tem gol qualificado. Então eu iria com força máxima para jogar contra a equipe do Cruzeiro amanhã e voltaria também com força máxima para enfrentar o Avaí no próximo domingo, no jogo da grande decisão do futebol de Santa Catarina. E que hoje o Zé não está aqui, você já deve ter percebido. Então, hoje eu digo o seguinte, o título está aberto. Muitos dizem que a Chapecoense está com as 2 mãos na taça. Não está, não. A Chapecoense está com uma mão na taça. Leva vantagem de jogar pelo empate, mas vai jogar em casa. Eu estou vendo muito favoritismo para cima da Chapecoense, por parte de dirigentes, por parte do torcedor. Já ganhou, não é, nunca foi bom para ninguém. Entrar em campo, já ganhou, relaxado, o adversário vem mordido, porque o Avaí tem que ir mordido. A gente sabe da dificuldade que tem, sabe que o Marquinhos tem a limitação física, o Marquinhos é meio time do Avaí, mas tudo pode acontecer nesse jogo. Vamos então ver a tabela dos jogos que vai ser praticamente as finais dos campeonatos regionais. Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente já vai comentando em cima dos lances. Aqui nós temos um jogo aberto.
Fluminense e Flamengo. Não dá para também dizer que o Flamengo já é campeão. O Fluminense tem condições de buscar, sim. Tem condições de ir lá, lutar, buscar o resultado, fazer o resultado. Porque o Flamengo vai jogar pelo regulamento. Isso é atitude de 99,99% do treinador. Eu tô na frente, vou jogar pelo regulamento. Se o Flamengo jogar mano a mano, aí o Flamengo ganha. Se o Flamengo quiser ficar lá se administrando, o Flamengo acaba sendo prejudicado e dá uma chance para a equipe do Fluminense. Mas o Flamengo leva uma pequena vantagem. Depois daqui nós temos esse dá para dizer que é Ponte Preta e Corinthians. Esse é um jogo que o Corinthians fez a sua parte. Jogou fora de casa, fez 3 gols. E para tirar 3 gols do Corinthians dentro do seu estádio é muito difícil. Eu não vejo... Olha, eu não gosto de usar essa frase, que é impossível. Não, nada no futebol é impossível. Tudo é possível. Mas nesse jogo, do Corinthians contra a Ponte Preta, eu não vejo possibilidade nenhuma. Eu vi hoje uma entrevista do Kleina, que é o técnico da Ponte Preta, e disse o seguinte: eu vou buscar o resultado. E não podia ser diferente. E é por isso que a gente sabe que a Ponte Preta vai sair para o jogo. E se o Corinthians fizer aí adeus, tia Chica, e o Corinthians leva o título do Campeonato Paulista. Esse aqui é um outro jogo encardido. Esse é o jogo do Internacional contra a equipe do Novo Hamburgo. Novo Hamburgo fez um excepcional campeonato, teve o seu brilho dentro do campeonato, conquistou o direito de estar decidindo, eliminando a equipe do Grêmio, e jogou agora contra o Internacional, fez 2-2. Olha, tem muita gente aí que não vai gostar, mas eu acho que o Novo Hamburgo vai levar o título gaúcho dessa temporada. Não sei se tem gente aí que vai ficar meio cabreiro. E aqui, esse jogo também é um jogo que está aberto, que é o caso do Avaí com a Chapecoense. É um jogo que o Avaí vai por tudo ou nada. A Chapecoense tem a perda do seu meio de campo, como também o Avaí tem a perda do Capa. E eu fiz aqui já no começo, no primeiro bloco, fiz uma análise nos dois jogadores. Quem perde mais, eu acho que quem perde mais é a equipe do Avaí, por essa razão. O Capa foi participante do grande número de jogadas pela esquerda que deu origem aos gols do Avaí dentro do campeonato do primeiro turno, e no segundo turno o Avaí não fez um bom segundo turno, e a Chapecoense que cresceu no segundo turno. Então, a Chapecoense leva uma vantagem em função dessas 2 substituições. No meio de campo, tu aceita, tu ajeita, mas pegar um ala que joga da maneira que está jogando o Capa por parte da equipe do Avaí, eu acho que o Avaí vai sentir o peso da ausência do Capa e também a falta de condicionamento físico do Marquinhos, que é o melhor jogador da equipe do Avaí, sem sombra de dúvidas. E aí nós temos o Cruzeiro e Atlético Mineiro. Também, jogo aberto. Não tem... o Atlético Mineiro joga pelo empate, mas o Cruzeiro tem esse jogo de amanhã contra a equipe da Chapecoense, vai também com força máxima para tentar já eliminar o segundo jogo, praticamente, e vai se preparar para jogar contra a equipe do Atlético. Mas o Atlético vem aí, o Fred fazendo gol da forma como está fazendo, o Fred criando. Hoje o Fred foi protagonista de programas de televisão, a garotada perguntando para ele qual é a reação dele dentro da competição. E o Fred hoje realmente é o jogador que está sobressaindo na equipe do Atlético Mineiro e pode ser o homem do título do Atlético. Atlético Paranaense Curitiba, esse aí também é igualzinho o comentário que nós fizemos a respeito do Corinthians. Eu não vejo o Atlético Paranaense com forças suficientes para virar o resultado em cima da equipe do Curitiba. Eu não vejo. Futebol, tudo pode acontecer. O Barcelona fez uma vez. Ah, mas não faz, fez 3, fez 4, fez 5, fez 6. Mas isso é uma vez ou outra. Isso acontece. Pode acontecer aí, pode acontecer com a Ponte, pode acontecer com o Atlético Curitiba, pode. Mas não é fácil de fazer. Basta que o Curitiba jogue pelo regulamento. Se o Curitiba fizer o Atlético tem que fazer mais. Então, o Atlético vai ter que correr muito atrás do prejuízo.
E o Vila Nova e Goiás também. Vila Nova tomou 3-0 em casa e não vai ter força para tirar esse resultado em cima do Goiás. Botafogo, aí já pela Libertadores. O Barcelona de Guayaquil é uma equipe encardida, uma equipe que incomoda, e o Botafogo vai ter uma série de dificuldades para poder fazer esse resultado, jogando em casa, com a força da sua torcida, vai buscar, tenho certeza absoluta que o Botafogo pode dar as cartas e sair de mão, e basta simplesmente não entrar no jogo do adversário. O jogo do adversário é irritação, apronta, procura irritar o adversário de todas as maneiras, e por essa razão eu acho que o Botafogo pode sim levar uma grande vantagem e, se não entrar na deles, levar vantagem e fazer o resultado em seu favor, porque precisa do resultado em busca da sua classificação. Esses aí os resultados que nós vamos ter agora no final de semana, com essas finais, mas vamos ter também jogos, tem hoje à tarde um jogo pela Copa dos Campeões, jogo imperdível, e vamos ter amanhã mais uma rodada, e principalmente para nós aqui, nós temos a situação da Chapecoense jogando contra a equipe do Cruzeiro lá em Belo Horizonte, e vamos torcer todos para que a Chapecoense consiga um bom resultado, porque senão ele já vai ficar mal na Libertadores, depois fica mal na Copa do Brasil e termina o Campeonato Regional, e depois é só se preparar para o Campeonato Brasileiro que começa no dia 13. Amanhã o Zélio já estará aqui conosco, hoje ele teve um probleminha para resolver, mas ele estará conosco aqui e vamos tocar o barco. Amanhã já é quarta-feira. Um abraço e até amanhã.